dia, pessoal. Hoje nós temos aula de produção vegetal. Nossa aula prática hoje nós vamos falar sobre plantas daninhas, né? Dando continuidade à aula passada. Vocês assistiram a aula passada, que foi gravada. Que nós fomos reconhecer, né, no campo qual é a infestação de plantas daninhas que predominam, né, naquele campo em si. Então o pessoal foi com um gabarito de madeira e jogando aleatório para poder reconhecer quais as plantas daninhas que predominam uma área. Porque geralmente nos locais, né, se você for numa cultura perene, por exemplo no café, você vai ter uma certa quantidade de plantas daninhas. Quando você chega na cultura anual, que é a soja, vai ter outra predominância de plantas daninhas. Então depende muito da cultura e da região para falar que nós vamos ter uma certa quantidade de plantas daninhas, e é importante nós reconhecermos e saber o momento correto para estar fazendo o controle. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre os aspectos botânicos, né, os aspectos botânicos dessas plantas daninhas, né, reconhecer, né, as principais que ocorrem no campo e sabendo ali qual o momento correto para você estar fazendo uma aplicação de herbicida ou até mesmo fazendo um controle manual ou mecânico, evitando, né, o uso abusivo de produtos agrícolas assim, químicos, né, tomar cuidado com produtos químicos. Então nós vamos fazer o herbário. Vocês já ouviram falar em herbário? Ou essicata também, tem um nome que é chamado de essicata ou chamado de herbário, tá? Então, eu deixei separado algumas para vocês verem como que fica aqui. Na verdade, essas plantas daninhas precisavam estar secas, mas como não deu tempo de secar, deixa eu colocar ela aqui no papel, fica mais fácil. O correto aqui é nós colocarmos ela para secar. Pode chegar mais perto. Aqui, ó, nós temos uma, dá para ver aqui? Uma planta aqui de caruru. Deixa eu ver cadê a raiz dela. Eu separei a raiz para poder caber na folha. Então, aqui nós temos o caruru. Quando vai fazer a coleta, você já tem que identificar a planta daninha. Você vai lá, pega no campo, geralmente não pegar muito grande, né? Pega enquanto ela está num tamanho pequeno ainda, ou médio, você pega a raiz, pega a planta com o caule e inflorescência, para você já identificar. Aí nós deixamos ela secar, né? Nós vamos identificar ela agora aqui. Então aqui eu tenho, né, uma etiqueta que nós vamos colocar aqui, depois que nós identificarmos a planta, e nós vamos ter que saber qual que é essa planta. Então, qual é o subgrupo do caruru? O subgrupo dele é a angiospermas. Nós temos as gimnospermas, as angiospermas, que eu passei até um vídeo para vocês falando sobre isso, né, lá que as angiospermas são aquelas plantas que elas são completas, que elas têm tanto folhas, flores, frutos. Então ela tem toda a inflorescência, ela tem o ciclo completo. Então nós vamos definir aqui como angiospermas. Aí agora nós sabemos que o nome dela popular é caruru. E nós temos que vir aqui no manual, nós temos o manual de plantas daninhas para identificação. Se nós formos no final dele aqui, nós vamos encontrar o nome vulgar da planta daninha. Então eu vou procurar já aqui por... Esse é o caruru verde. Então deixa eu vir aqui para nós já ver o nome dele aqui, o nome científico. Peraí. Caruru, acho que é o rasteiro. 41. Então aqui eu vi a página dele, eu vou lá. 41. Ó, o 41 mostra o caruru que fala caruru verde. Só que esse, a gente já vê que a inflorescência dele não é da mesma cor dessa. Se nós for no caruru rasteiro,
a gente já percebe que ele é mais parecido. Mais parecido com ele, ó, se for pra gente observar. Então tem vários tipos de caruru que nós temos que ir observando. Esse nós sabemos que não é. A inflorescência dele é roxa, né? Então não é. Esse aqui também, vamos ver esse daqui. Caruru, esse aqui é só o caruru. Ele também é verdinho, só que aqui, ó, a gente percebe que ele é roxo, tá vendo? Certo. Então aqui ele tem um caule roxo e esse já não tem um caule tão roxo. Aí tem o caruru gigante, tem vários tipos de caruru, entendeu? Então nós temos que ir observando no manual para ter certeza. Se não tiver um que seja igual, tem que buscar o mais parecido. O mais semelhante possível. Né? Então aqui nós temos segura aqui pra mim. Deixa eu pegar uma pena que nós vamos começar a vou preencher esse com vocês, depois vocês vão fazer sozinhos. Então aqui nós vamos colocar, né, a primeira coisa aqui. Nós sabemos que o subgrupo dele é angiospermas. Por quê? Angiospermas, porque nós sabemos que ele é uma planta completa que tem fluorescência. A família, olha a família do caruru aqui, ó. Amaranthus. Então a família do Amaranthus. Amaranthus. Tá, eu for só a família Amaranthus aqui, que tem vários. E agora o nome científico dele. Caruru rasteiro, né? Caruru preto. Não. É caruru. Aqui, ó. Peraí, Amarantácea primeiro. Amarantácea. Sempre tem esse. Lembra que eu falei pra vocês? Sempre termina com ai aqui quando é família. Porque ele sempre vem de uma ordem científica ali, ele vai terminar com ai. Então a família Amarantácea. O nome científico que nós vamos colocar é o Amaranthus aqui. Amaranthus. Aí, D aqui para saber que é o deflexo. Nome popular. Aí tem, dependendo da região, ele é chamado por um nome. Então pode ver que tem vários nomes, ó. Caruru rasteiro, caruru bredo. Então aqui para nós chamamos de caruru. Nós já conhecemos, caruru. Né? Mas tem outra região que pode conhecer com outro nome. Caruru. E a descrição botânica dele. Então aqui, aqui explica, ó, é uma planta anual, né? Ele tem o caule glabro, levemente estriado. Ó, se olhar o caule dele, ele é levemente estriado, né? De 30 a 50 centímetros de comprimentos. As folhas deles, né, com nervuras impressas. Se você olhar aqui, nós já sabemos que é uma dicotiledônia, na verdade, porque nós já sabemos, ó, as folhas deles tem várias nervuras aqui. Então ela é ramificada, né? Tem nervuras ramificadas, né? De 4 a 7 centímetros. Reprodução por sementes. Essas sementes do caruru aqui, quando ele está num tamanho adulto, ele libera até 8.000 sementes por planta. Então se você deixa um pé de caruru lá, né? Ele vai liberar várias sementes. Então vai ter vários pés de carurus depois, se você deixar. Então a melhor maneira de você estar controlando ele é controlar antes de ele liberar a inflorescência. E aqui mostra ele pequenininho, né? O tamanho dele menor, que você já consegue estar fazendo o controle enquanto ele está no tamanho jovem. Depois que ele chegou nessa fase aqui, que ele libera uma certa quantidade de semente, aí você já fica mais complicado, porque daí vai criando um banco de semente no solo. E a partir daí, né, vai ter vários pés iguais de caruru ali. E aqui nós temos os controles que podem ser feitos na forma de, né, controle químico. Tem aqui a questão de pós ou antes de ele germinar, para você controlar as sementes que estão no solo. Então eu vou colocar aqui a descrição botânica, vou colocar a raiz dele é pivotante. Lembra que é raiz pivotante? É aquela raiz que tem um pivô central, né? Certo. E tem as raízes laterais. Então ela é pivotante. Nós temos as folhas ramificadas. Folhas ramificadas. Folhas ramificadas, e as inflorescências dele
Nós temos aqui também que a reprodução é por semente. Vou pôr aqui, reprodução por sementes. Pequenininho. E o local que foi encontrado esse caruru, vou colocar Santa Mariana, que eu peguei esse aqui lá na minha casa. Lá na minha casa. Santa Mariana, Paraná. O que vocês vão fazer agora? Agora vai colar, pode fazer vocês. Vai colar ele na folha, né? Vamos, pode, se quiser, pode Acho que tá colar. entupido aqui. Será? Vamos pegar aqui. Você tem aí? Tem aí cola? Não, pegar uma. Ele vai ter que... Deixa eu... Vamos ver, esse aqui não tá saindo. Pode abrir. Isso, daí vamos colocar isso aí no cantinho. Aí nós poderíamos colocar, né, o nome do coletor, quem pegou. E daí depois que seca isso daqui, você vai fazendo, né, dentro de uma pasta, você vai guardando toda a sua edição de plantas. E no caso nós vamos colar também as folhas aí, ó. Deixa eu ver. Vai colar também? Vamos. O que eu faço aqui pra não mexer? É mais fácil pôr na folha? Ou não? Não, então, isso que eu pensei. Deixa eu ver. Se eu for aqui e virar. Vai, pode ser. Vamos ver. Tá Tá fechado. fechado. Por aqui, sim. Por muito não, pra não. Depois eu faço colando. O certo é colar quando estiver bem sequinho, né? Mas como nós não temos ele sequinho aqui, Agora eu acho que tá uns 200 anos, tá dando. vamos ver agora na hora de virar ele. Peraí. Segura esse lado aí. Eu só que acho que ainda era bom nós tirar esse excesso aqui, que vai escorrer, né? Não tem problema, agora a gente ajeita ele, né? Não tem problema, depois ele faz o problema. Então aqui na verdade, Vai colar a raiz também? vamos. Ele tá um pouquinho verde, né? Nós tínhamos que deixar ele secar porque a quantidade de umidade que sai aqui pode manchar o papel. Então por isso que o certo é deixar ele secar bem para não manchar, né, o papel. Então pode colocar, pode. Depois a gente deixa assim, não tem problema. Vou pôr pra cá. Então é bem interessante que se saiba. Não vai falar ali, ó. Um papel. Deixa eu falar, né? Eu vou botar aqui. Eu falei, mas... Chegar? Não, acho que não dá não. Ó, então, essa aqui, né, é o caruru, ó, depois de montado. Nós temos o herbário aqui, que nós podemos chamar de essicato, da primeira planta daninha que nós coletamos aqui. Agora nós vamos ver uma monocotiledônia. Vocês que vão identificar agora. Então, essa aqui que já tem fluorescência. Quem sabe identificar essa? Ó, ela tem a inflorescência dela, deixa eu pôr aqui de cá. Eu já vi. Então essa aqui já é diferente, ó. As folhas dela já são diferentes. A raiz dela também é diferente. Quando a gente vê que não vai caber, nós podemos retirar aqui, ó. Cortar essa parte aqui, ó. E vamos deixar a raiz do lado aqui. Então, aqui nós temos os capins. Quando vocês não sabem o nome, vai no manual e vai lá vendo os capins aí que você tem.
Lá no final. Aí, ó, já abriu nos capim, ó. Você vai olhando a inflorescência dele. Essa inflorescência não é igual a essa daí, Não né? é. Vamos por aqui. Então você já sabe que não é. Essa também não é igual a essa. Então vocês têm que ir Essa já é observando. mais. Essa aproximando, mas não é. Essa não. Volta, eu acho que mais pra trás tem mais. Peraí. Vamos. Volta nos capim. Vê essa Aqui, ó. É, essa daqui. Vê o nome dele. Capim margoso. É ele É mesmo. É ele mesmo. Então, ó, se for pra observar aqui, eles já encontraram a planta, né? Que é bem parecida aqui com a inflorescência que nós temos aqui. Essa aqui tá secando, ela tá liberando, ó. Aqui, cada um desse daqui, ó, vai formar outro capim margoso. Tá? Isso aqui é tudo semente que está sendo liberada, que vai fazer com que esse capim ele tenha a reprodução dele. Então, por isso que, mais uma vez, eu digo que é interessante que nós não deixamos ele ter inflorescência para poder fazer o controle. Né? E qual é a importância de você fazer controle em relação a plantas daninhas? Na verdade, essa planta daninha, ela compete com a cultura. Então, ela está lá com a cultura, ela compete com água, compete em luz, compete, né, em espaço. Então, se você tem uma certa quantidade de nutrientes no solo, ela também precisa para poder... A qualidade da produção. Né? A qualidade da planta vai ser diferenciada se você tiver muitas plantas daninhas. Então, aqui, agora vocês que vão fazer essa, vocês vão escrever e vão anotando aí qual é o... aqui, ó, caneta. Qual é a... subgrupo dela, mesma coisa que nós sabemos que é angiospermas, né? Tá. O subgrupo, porque ela tem reprodução, tem tudo. Então pode escrever. Angiosperma, né? Isso. Quer pôr no seu caderno? Não deixar? Tá. Pode sim, pode colocar no canal, abrir essa foto. Ou não? É que eu sou meio- Tá. Isso, vai escrevendo, aí vocês vão falando o nome pro pessoal escutar ali, tá? Da família. Agora. A família dela, É esse daqui? É, Aqui, ó. família poácea. Poácea. Tá? A família das poáceas. Chegou. Nome científico, que é o... O nome científico sempre vai estar aqui em cima. Sagitária insulares. 18 minutos. 18 minutos. Falta 2. Deixa eu ver se tem mais. Nome popular, capim. Capim amargo. Capim amargoso. A descrição. A descrição Aí a planta Herbácea. é, herbácea. aqui no caso, né, ele fala, ó, planta herbácea, ereta, 50 a 6 centímetros de altura. Não precisa colocar tudo porque não vai caber aí. Uhum. Forma pequenas touceiras, folhas ásperas, né, 15 a 25 centímetros de comprimento, e reprodução por sementes e através de curtos rizomas. O que nós podemos colocar aí? Folhas ásperas. Coloca folhas ásperas, Certo. paralelas, porque Paralelas. nós sabemos que as folhas são paralelas às nervuras. A raiz é fasciculada, né, porque ela não tem pivô central essa. Ela tem vários. Ela tem várias que saem do mesmo inicial aqui, né, São Paulo? Certo. E a inflorescência, a reprodução, coloca reprodução por sementes. Tá. Tá bom. E agora nós vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão... Sempre bom. É todas que tem que identificar? Todas Local encontrada. Santa Maria. Santa Maria. Pode ser Santa Maria. Então aqui vocês vão fazer a colagem dela também, da raiz, e vai colar a identificação. Então, para cada planta daninha, se você fizer a identificação no manual, você não tem erro. Você vai saber que você encontrou aqui, né? Viu que é parecida, você já tem a noção do que é. Folha.
Aí você pode usar colar pra gente terminar essa parte. Isso. Aí cola a planta também, vamos pôr as duas, uma do lado da outra. Aqui nós temos, né, uma de cotiledônio e uma monocotiledônio. Já pôr na folha assim, né? Pode colar do jeito Daí que é vocês só acharem mais fácil. Peraí então, mas aqui, então ó. deixa eu ver o desenho da planta aqui, né? Aham. Mais ou menos aqui como vai ser. Daí você cola em cima. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. É, mas Isso. Aí agora. Peraí que eu já vou explicar pra vocês também, tá? Deixa ele só colar e a gente já... Ó, Giovanildo tá bom, né? É o meu trabalho com o óleo. Ah, aí mexe com o homem. É. É lá. Cola tudo, né? Peraí, é isso. Já pega enxada lá, vai esquentar. Pelo amor. Entendeu? Eu quero parar e depois eu volto. Pessoal, já nós voltamos com o resultado aqui da nossa aula prática, ok?